Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriana Macedo, coordenadora do Projeto Despertar, e hoje estou aqui para fazer uma live aí com a enfermeira Maritza. Estamos em comemoração à Semana da Enfermagem aí do Hospital São Paulo e estamos aí numa série de lives. Ontem eu falei com a enfermeira Viviane, hoje eu vou falar com a Maritza. A Maritza é enfermeira obstetra, ela é especialista em acupuntura, teoria e técnicas em cuidados integrativos e também é mestra em ciências da saúde. E a Maritza também é voluntária do Projeto Despertar. Ela atua com acupuntura, né, que é uma técnica assim, incrível, ela faz auriculoterapia dentro do projeto. E também é uma pessoa que estuda aí espiritualidade, autoconhecimento. E o tema desse ano aí do Projeto Despertar, em comemoração à Semana da Enfermagem, é a reconexão com a nossa essência, né? Trazer aqui coisas para que o enfermeiro desperte esse olhar interior para o seu autocuidado, para a sua essência. Então, essa série de lives vai ser para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, já vou aceitar aqui a Maritza, para a gente não perder essa falar. Já viu, o tempo passa rápido. Então, bem-vinda aqui a Vivi, que já entrou, a Maritza, acho que a Rose, tem muita gente entrando. Bem-vindas, meninas. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Má, bem-vinda! Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Que Eu estar legal. aqui, Adriana. Prazer muito grande, viu? Poder conversar com você, compartilhar um pouco com todo mundo sobre esse caminho que a gente está fazendo, né? Uhum. Bom, faltou alguma coisa aí da tua apresentação? É especialista, né? É enfermeira obstetra, tem especialização em acupuntura. Você fez aquela pós em cuidados integrativos da Unifesp ou é outra, Má? Sou eu. Você Fiz, fez? uhum. Legal. E Foi, também é mestra aí, né? Em ciências da saúde. foi até a convite de uma pessoa muito especial que está aqui. Foi uma das. Hum, Tá? É. E, nossa, foi um curso maravilhoso, né? Só integrando aí para complementar essa visão diferenciada que a gente tem, né, de práticas integrativas e de autoconhecimento, porque no fim é tudo muito interligado, né, Adriana? sim, não dá para separar, né, uma coisa da outra. Não Bom, dá. Mas se apresenta aí para o pessoal, né? Fala aí um pouquinho sobre você. O espaço é seu. Eu vou aí conversando, mas abro aqui para você falar aí um pouco da tua história, né, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Tá bom. Bom, primeiro eu agradeço demais poder estar aqui. A Adriana me convidou essa semana passada, né, Adriana, para poder falar um pouquinho de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, né, do projeto Despertar. E eu acho incrível, assim. Você pediu para falar de mim, mas eu vou, na verdade, falar da Adriana para quem não a conhece e estiver aqui participando da live, porque essa mulher, ela arranja recurso, viu? Ela é muito, muito guerreira, muito forte, não tem limite para ela. Então, se o projeto estava de um jeito no começo, antes da pandemia, a gente passou por algumas modificações e a Adriana arranja recurso, vai, consegue fazer uma série de práticas online e aí volta aos poucos, né, com a pandemia, vai fazendo também alguns trabalhos, né, pontuais ali, aqui, no fim, a gente consegue sempre dar continuidade, mas eu acredito que seja também com o auxílio dessa força que você tem. E eu te agradeço muito por isso, por estar junto e podendo participar sempre que possível, porque é algo que eu acredito e eu acredito que para você também seja algo muito forte, que não te deixa parar, né? E motiva Uhum. tantas pessoas a também querer fazer parte disso, né? Eu acredito muito que quando a gente tem uma energia que está movimentando um trabalho, outras pessoas também sentem, né, através de sintonia, de sincronia, essa energia e querem sempre contribuir. Então, com isso, eu já tenho um monte de terapeutas, né, trabalhando. Eu nem conheço todos, não conheço todas as terapias e fico muito feliz de cada vez ouvir você falando, olha, agora a gente já está com X, agora a gente já está com X ao quadrado, X ao cubo,
porque são mais pessoas querendo agregar, querendo somar e fazer diferença, né, na vida de tantas pessoas. Então, a Adriana foi falando aí alguns cursos que eu fiz, mas eu acredito, na verdade, a gente não é isso, né? A gente não se define por aquilo Uhum. que foi estudando, né? É claro que é super importante a gente estudar, a gente aprender, a gente se formar e a cada dia a gente conseguir acrescentando conhecimento na nossa vida, porque ela é contínua, o conhecimento ele é infinito. Quanto mais a gente busca, mais a gente tem recurso para estar aplicando, né? Tanto na própria vida quanto na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, eu fui fazendo uma trajetória que foi somando, 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 e cada vez mais podendo participar de coisas com as quais eu acredito, né? Então, depois da minha graduação em enfermagem, a primeira coisa que eu fui fazer foi um curso de obstetrícia. Foi um curso que me fascinava muito, eu tinha certeza disso. Terminou a graduação, vou fazer obstetrícia. E sem saber muito, eu fui percebendo que meu universo de conhecimento aumentou muito depois que eu fiz esse curso, não só pela obstetrícia, mas porque eu fui aprendendo outras coisas dentro do curso. Então, esses dias eu estava lembrando como é que eu fui chegar na acupuntura, né? Que foi meu próximo curso. E foi dentro do curso de obstetrícia. Eu estava logo no comecinho, né? E assim, depois que você sai da graduação, é como se a gente tivesse que seguir regras, protocolos e tudo. Até a Vivi falando ontem, né? Eu não pude ver ao vivo, mas eu vi depois a live dela. A gente quer seguir protocolo, quer fazer certo, quer dar o nosso melhor, e a gente acha que às vezes isso é o que realmente deve ser feito e ponto, né? E eu sou muito metódica também, então acaba que eu estava ali dentro de uma instituição que é uma instituição muito boa. Eu quis muito fazer essa pós nesse lugar. E eles seguiam o protocolo à risca. Então, para mim, eu tava seguindo Uhum. o que eu acreditava, né? E aí, esse protocolo, ele mudava a cada 2 anos na época. E eu comia ele com arroz e feijão, né? Eu queria poder fazer tudo corretinho, certinho. Eu achava isso muito bom. E eu acho isso muito bom, na verdade, assim, quando a gente procura aprimorar todo o nosso conhecimento. Isso para mim, é muito importante porque a gente é um ser em construção, sempre. Uhum. E aí eu estava sempre lá estudando os protocolos, mas os protocolos, era obstetrícia, eu comprava livro de obstetrícia, lia. Saiu um artigo novo, o pessoal já chegava no corredor lá do hospital, olha que saiu isso daqui e tal, a gente já começava a conhecer, a discutir, querer. O próximo protocolo já estava lá dentro. Então, eu estava nesse universo e um dia acompanhando ali o trabalho de parto de uma mulher com não era nem a minha preceptora, né, que a profissional que me acompanhava direto, era a profissional do plantão. E ela era muito tranquila, sabe? Eu gostava de ficar perto dessas profissionais, assim, que respeitavam aquele momento, que entendia que alguns fatores eram importantes para a mulher no trabalho de parto, que é o silêncio, que é a tranquilidade, aquele acompanhante da escolha dela, que a deixe tranquila. Então, ela estava muito serena, tanto a profissional quanto a parturiente. Ela estava sozinha no quarto e ela estava sentada numa banqueta. Não sei se vocês já viram, existe uma banqueta de parto que era em formato de C. Então, a mulher Tá bem. estava desse C, né? E aí, justamente o C, porque aí tem uma abertura para que a gente consiga ver o bebê nascendo, né? E aí ela está sentada na banqueta já no expulsivo. Não, o expulsivo é quando a mulher está com 10 centímetros de dilatação do colo uterino. Então é quando já está no limite possível para que o bebê possa nascer. Então já estava ali nos últimos minutos e toda aquela tranquilidade no quarto. E eu só observando, que era um dos primeiros quartos que eu estava. E aí ela começou a fazer um estímulo no mindinho do pé dessa parturiente. E eu fiquei só olhando, eu falei, nossa, o que será isso que ela tá fazendo? Eu nunca vi fazer isso, eu não li isso no protocolo. Olha, vou deixar, né? Depois eu pergunto no melhor momento para não atrapalhar todo o processo, né, de trabalho de parto.
E aí ela estimulava, passava um pouquinho, estimulava de novo. Logo esse bebê nasceu tudo bem, né? E aí ela foi fazer os demais cuidados. E foi lindo, assim, o parto. Nesse local, era muito bonitos os partos, porque era um lugar que eles buscavam respeitar muito a mulher, sabe? O protagonismo. Eles seguiam evidências que justamente mostravam isso. Quanto menos intervenção, Melhor, né? contribuindo mais, porque é um processo fisiológico. Se fosse assistido por enfermeiras obstetras, e lá os partos são muito assistidos por enfermeiras obstetras, desde que não tenha patologia, alguma condição que colocasse ela numa gravidade maior, senão a gente precisava chamar o profissional médico, né? Uhum. Então, tinha muitos partos assim. E aí, cada vez mais a gente buscava essa assistência. E, e era novo para mim, porque na graduação eu não tinha visto tantos partos, e eu estava adorando aquilo, estava sendo maravilhoso para mim. Depois que passou esse parto, eu fui conversar com essa enfermeira. Eu falei, o que que você estava fazendo ali estimulando o Aquele pulmão dedo. dela? E aí ela falou, é um ponto de acupuntura lá. Aí ela falou que estava fazendo um curso de acupuntura, que ela nem tinha finalizado ainda, mas que ela estudou aquele ponto e que ele estimulava as contrações, né, de trabalho de Olha, parto. Então era uma forma, essa mulher nem estava com ocitocina, ou com hormônio que estimula as contrações a acontecerem, né? E é como se ela estimulasse o próprio corpo naturalmente, né? naturalmente a produzir a ocitocina, que é um hormônio endógeno. O nosso próprio corpo produz em determinadas Produz. situações, uma delas é o parto. Então é como se ela desse um estímulo para que o corpo dela produzisse mais ocitocina, né? A gente vai acompanhando o trabalho de parto ao longo do tempo, e para isso tem um documento que chama partograma, que vai dando um norte para os profissionais que estão acompanhando, para a gente ter uma noção de como o trabalho de parto está acontecendo. E aí, baseado nisso, ela, ao invés de entrar com um hormônio externo, ela Hum. procurou estimular o próprio corpo da mulher a fazer isso, né? Ai, que lindo, né? Então, nossa, e contando assim, eu arrepio ainda, porque foi um start e que eu não lembrava. Eu busquei isso na memória há algum tempo e falei, olha que interessante o momento em que para mim despertou. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse curso, eu quero aprender formas de poder auxiliar as mulheres, né? E eu não tinha realmente muito conhecimento sobre acupuntura, ela foi me falar um pouquinho, foi ela que me falou da aurículo, foi ela que foi me contar e falando, olha, o desenho da orelha é o desenho de um bebê de cabeça para baixo, como se fosse intraútero, né, para um bebê que está na apresentação, cabecinha para baixo. Então ela falava, olha, a gente vai colocar ponto na cabeça aqui, a gente vai colocar ponto na coluna aqui, a gente vai pegar o pezinho aqui. Então a gente pode trabalhar o corpo todo de uma pessoa através da orelha. Aquilo para mim foi mágico. Incrível, né? E aí continuei, né, fazendo o curso e para mim foi realmente muito bom essa essas condutas de querer sempre aprender mais. E eles eram até rígidos nessa parte. Olha, você não está seguindo o protocolo, mas era no sentido não de olha, tem que ser assim, pronto, acabou e ponto. Não, Uhum. passe assim, porque teve um estudo que mostrou que assim a gente tem um desfecho melhor, menor taxa de cesárea, menor risco para a mãe, melhores benefícios para o bebê e para ela. Então, tinha um porquê. E para mim Sim. isso sempre foi importante, o porquê de cada coisa, para que eu me sentisse motivada em fazer determinadas coisas. Isso para a vida, né? E aí eu terminei esse curso e logo comecei o de acupuntura. Foi logo que eu Ó, comecei. Ah, vamos lá, estudar acupuntura, porque eu quero muito poder usar essas coisas novas. E entrar para mim foi na acupuntura foi como se eu ampliasse muito o universo. O meu universo, eu falei, realmente, eu estou no minúsculo mundo, meu umbigo, porque é como se toda a visão que eu tivesse estudado dentro da universidade, ele ficasse pequeno, uhum. limitado. Importante, sim, eu dava valor, sempre dou valor para aquilo que eu aprendi, mas ele era pequeno,
né? A forma de enxergar a vida, o universo, a natureza, as relações do homem são completamente diferentes Diferente. da medicina chinesa, completamente diferente. Então eu falei, nossa, imagina, você dá um diagnóstico na medicina tradicional chinesa e um diagnóstico aqui no Ocidente é completamente diferente. E os tratamentos Uhum. da mesma forma. Só que era uma forma de enxergar muito o homem no seu meio, o homem em relação ao clima, o homem em relação ao seu alimento, a relação que a natureza tem sobre o homem, a visão preventiva. Isso a gente tinha muito na graduação, mas era assim, na medicina chinesa, né? Se a gente está em determinada estação e vai entrar uma outra, que a gente sabe que vai afetar energeticamente alguns meridianos, a gente já prevenia o corpo contra determinadas afecções e dava nele uma condição melhor de equilíbrio. A ideia sempre foi de manter equilíbrio, Equilíbrio, né? sim. E eu E achava fala isso. muito, né, Má, da energia Yin e Yang, que aqui no Ocidente ainda não é muito comum, né, isso. Mas na Isso. medicina fala muito, né, tradicional. Aqui aquilo que é diferente é oposto e é como se fosse desvinculado, né? Pela medicina chinesa, o oposto, ele até pode ser diferente, mas ele é complementar. E uma Complementar. coisa pode se transformar na outra. Por isso que tem aquela bolinha pretinha no meio do espaço branco, aquela bolinha branca no espaço preto. Tudo pode vir assim. E tudo é cíclico, sabe? Então, isso é sempre em movimento, é sempre buscando harmonia, é sempre buscando equilíbrio. E aí, imagina a gente considerar a vida como algo dinâmico e algo que sempre está buscando esse equilíbrio. Então, é um universo muito, muito, muito vasto, que de começo eu já falava, olha, são 2 anos de curso de acupuntura, é no mínimo 2 anos, não existe um curso de acupuntura que seja menor. Eu falava, nossa, 2 anos, vou ficar mais 2 anos aqui, e eu não conseguia trabalhar ao mesmo tempo, porque eu morava em Uberaba, e fazia esse curso em Uberlândia. E aí eu falei, nossa, vamos ver como que eu vou conseguir conciliar. E ainda bem que deu para conciliar, consegui terminar os 2 anos e no final já fiquei com a impressão de que 2 anos é muito pouco. Muito pouco. É uma pincelada da medicina chinesa. Então eles falavam um pouquinho, né, até tentando fazer a gente entender como que funciona essa medicina dentro da saúde da mulher, dentro da ortopedia, dentro da, da parte vascular, sabe? Então, era só uma pincelada. Eu ia precisar aprender muito, por exemplo, da mulher, aprender a fazer essas coisas lá dentro da maternidade. Então, falei, meu, eu vou ter que estudar muito, 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 muito mesmo, depois desse curso, para poder realmente aplicar as coisas que para mim faziam muito sentido. Tudo tem uma explicação, não na mesma lógica daqui. Então, isso foi muito, muito rico para mim. Ai, E que aí, linda história. você pode me interrompendo, viu? Porque a Não, história. imagina, vai falando, tá linda. E E aí, nesse momento, enquanto eu estava fazendo o curso, eu consegui entrar na atenção primária, né? Eu fui para uma unidade básica de saúde e lá a gente conseguia já atender alguns casos, já tinha, né, a política de práticas integrativas, né? Que foi só o começo ali, que para mim já foi maravilhoso, que tinha o estímulo, já tinha até o código, né? Na época que a gente fazia o a OBS, a gente tinha que lançar tudo que a gente fazia, já tinha o código. Gente, se tem um código, a gente pode agora fazer todas essas práticas corporais, tudo dentro de uma unidade de saúde. E a gente fez um projeto, fez uma série de coisas para conseguir. Só que aí eu acabei mudando para o hospital, né, em Uberaba. E lá dentro eu comecei a aplicar a acupuntura nos profissionais que trabalhavam comigo, né? Sempre com uma demanda que aparecia, as pessoas queriam receber a auriculoterapia, que era algo que dava para fazer durante o plantão, porque é rápido, e elas já falavam, nossa, eu consegui melhorar, estava com dor de cabeça, tenho enxaqueca, depressão, queria perder peso, parar de fumar, e, e algo que é tão simples, tão rápido,
é ao mesmo tempo muito efetivo. Então, eu sempre acreditei muito na aurículo, até com o método em que a gente tem uma efetividade mais rápida do que a sistêmica, que é quando a gente coloca Assistente. as agulhas no corpo, né? E era algo que era prático para se fazer nesses locais. Então, eu fazia desse jeito. A minha irmã também foi fazer o curso de acupuntura, eu ainda brinquei com ela, Mara, vamos fazer o curso lá em Uberlândia, a gente fica nesse bate-volta. E ela falou, ai, eu não gosto de agulha. Eu falei, eu também não, mas a gente vai fazer isso. E a gente vai espetar os outros, não é na gente. Eu brinquei assim com ela. Mas depois a gente foi ver que a acupuntura não é só tratamento com agulha, né? Tem Sim, demais. um monte de técnicas, um monte de aparelhos. Naquela época em que foi desenvolvido, foi criado, realmente eram poucas, né, as alternativas que tinha. E depois, com o tempo, nossa, com a tecnologia, tudo foi ampliando e dava para usar outras formas, até para quem tem medo de agulha, para quem não gosta de ser furado, a gente também tem formas de poder tratar. E, e aí a gente começou a atender, a Maraísa também atendia dentro do hospital, e aí fui chamada para participar de um núcleo de práticas integrativas que estava se formando lá, próximo do hospital. E, e antes de eu entrar nesse núcleo, eu vim para São Paulo e fui trabalhar no Hospital São Paulo. E aí, logo que eu entrei, eu estava na gastrocirurgia. Acho que no primeiro ou segundo mês, uma grande amiga, que é a Vivi, que eu acho que está aqui, Uhum. Ela ela entrou, sim. é uma das primeiras que entrou, foi a primeira. Uhum. É a primeira, é verdade. Aí a Vivi já veio falar comigo. Eu falei, Maria, tem um grupo aqui de práticas integrativas, eu acho que você vai adorar. Acho que é a sua cara, eu falava. E aí, Uhum. eu preciso participar disso, né? E aí ela logo passou o seu contato e rapidinho a gente foi conversando, né, Adri? Foi afinando. Sim. E no outro mês eu já estava ali participando do projeto Despertar, que tinha uma ideia bem parecida com o do núcleo lá de Uberaba, que é de atender os profissionais, né, alunos, residentes que estavam, que desejassem, né, ser atendidos com alguma técnica. E então eu cheguei em junho de 2019. Eu entrei em Sim. abril, foi. Em maio foi meu primeiro mês, em junho eu já estava lá. E era para mim, nossa, com muita alegria que eu pegava folga e a gente Uhum. eu falei, Adriana, vai de qual hora até qual hora, porque eu quero ficar todo esse tempo, porque para mim é algo assim, é algo que a gente pode doar, é algo que vai além Uhum. de efeito para mim, sabe? E mesmo não tendo, querendo efeito para mim, automaticamente a gente é afetado, porque é um movimento que é feito e eu sinto o movimento na Adriana, que não é uma rasgação de seda de jeito nenhum, que é um movimento que é infinito e ele não para. Essa Não mulher para. não para, não tem É limite para um ela. fluxo. Eu não tenho limite, realmente. Gente, eu até tento, mas é mais forte. É como se eu não posso interromper esse fluxo. Não dá. Porque eu até falei com a Vivi ontem, né, na live de ontem. Falei, poxa, eu só queria fazer reiki ali nos colegas. Aí do reiki foi se abrindo, né, para tantas práticas. Hoje nós temos aí mais de 60 práticas, mais de 200 voluntários. E a Maritza, né, ela até falou aqui da irmã dela, a Maraísa, é muito engraçado, porque a Maritza, assim como eu, a gente ficava o dia inteiro no projeto. Então eu abria às 7 da manhã, finalizava às 20 horas, às vezes às 20h30, e eu era uma das últimas aí que passava com a Maritza, né? Na aurículo. Gente, é mágico o negócio. Eu, naquela correria toda, sentava naquela cadeira ali com a Maritza, ia colocando os pontinhos, na hora eu já sentia um relaxamento. Até hoje o pessoal fala, Adri, quando que volta? Eu falei, gente, ainda não sei. Mas qualquer coisa a gente combina com a Maritza aí um dia, né? Ela chega mais cedo, a gente faz, porque é muito bom. E a irmã dela, a Maraísa, não sei se foi. Ela participou várias vezes, né, Mar, do projeto com você. E um dia a Marisa falou assim, a Maritza, Dri, eu vou estar de folga, férias, não lembro, mas a minha irmã vai estar aqui em São Paulo e ela pode ser voluntária? Eu falei, pode, imagina. Preparei lá uma sala e as duas atenderam. Gente, é algo assim que não dá para explicar, a gente tem que sentir isso, né? Então, poder ser um canal de ajuda lá para os profissionais é divino. E assim como você falou,
Você viu lá a enfermeira estimulando aquele ponto, você achou o máximo aquilo, mas você não tinha noção que isso ia te levar a um autoconhecimento. Foi como eu com o reiki. Eu achei que reiki era só pôr a mão nas pessoas, ajudar as pessoas e pronto. Quando eu entro no reiki, eu descubro outro universo. Eu falo, gente, o que eu aprendi é tão pouco, tão pequeno, perto do que existe, né? Então, acho que essa é a diferença dessas práticas integrativas, de ver o homem como um todo e não apenas um fragmento, tá? Uma doença, uma coisa. Então, é divino. Mas pode explicar, porque eu tô amando essa sua explicação aí, hein, Mar? É engraçado porque isso eu pensando essa semana, até antes mesmo de você me convidar para a live, né? Falei, nossa, olha, parece que a gente passa pelas coisas e não fica assim tão nítido a sequência como a gente vai fazer no nosso caminho de vida, né? E aí quando a gente senta assim para pensar e relembrar como foi, eu falei, nossa, tinha gente que me perguntava assim, mas como que você faz um curso de enfermagem para atender parto e faz acupuntura? E eu depois entrei na psicanálise. Aí as pessoas falam assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei, tudo! Tudo! Colocar tudo junto. Porque acaba sendo o aprendizado do ser humano, o aprendizado de tudo que a gente é. E é um composto tão grande, tão infinito, e mesmo que a gente passe aqui uns 90, 100, 110 anos, eu acho que ainda vai ter muita coisa para aprender. E tudo que a gente faz buscando aplicar, né, usar isso com o objetivo positivo de fazer bem, eu acho que vale a pena. Tudo isso, tudo na vida. Então, não precisa exatamente fazer a acupuntura ou a homeopatia é que vai trazer solução para as coisas, é o reiki que vai resolver determinada coisa. Eu acredito que seja muito específico. Talvez estar no atendimento com uma pessoa e a gente sentir o que ela está precisando. Se eu tenho uma bagagem maior, eu consigo ajudar, talvez, ela com alguma determinada técnica que para ela vai trazer um resultado muito bom. Então, eu acho que é muito além de técnica. Né? Até nesse curso da Unifesp, eles falavam, olha, a gente não está aqui para ensinar técnicas, práticas. A gente está aqui por um propósito maior, que é de mostrar o cuidado, a relação do humano com o ser humano. Isso que me fez muito continuar o curso, porque apesar de ser puxado, nossa, as quintas-feiras todas, final de semana a gente só tinha um de folga, e aí era ele que a gente usava para fazer o curso, porque eles até colocavam, não é para determinados profissionais da área de saúde pode fazer esse curso. Não, era qualquer pessoa que tenha vontade de fazer pode, porque é de cuidado integrativo. E todo ser humano pode cuidar de outro ser humano. Com uma técnica ou não, com determinadas práticas, ou com o ouvir, com o sentir o outro. Tudo isso a gente consegue auxiliar as pessoas. Quando a gente tem esse feeling, quando a gente consegue aprender a dar esse espaço para as coisas que estão acontecendo, para o que está acontecendo com outra pessoa, e até antes disso, o que está acontecendo com a gente, aí a gente consegue realmente auxiliar as pessoas, talvez elas estejam precisando. Né? Então, isso para mim foi muito, muito rico mesmo. E até trabalhar com pessoas que também buscam isso. Aí a gente já tinha terminado o curso, né, eu e a Maraísa, e a gente trabalhou um tempo no mesmo setor dentro do hospital. E isso para mim foi muito bom, porque eu conheço a minha irmã desde que eu nasci, porque eu sou mais nova, que fique claro que eu sou mais nova, sempre me perguntam, quem é mais nova? Eu. E aí, eu nunca tinha trabalhado com ela. E aí a gente atendia os mesmos pacientes, só que ela era de manhã, trabalhava de manhã, e eu trabalhava à tarde. E aí a gente até conversava, e o seu fulano e tal, o que você achou dessa parte respiratória dele e tal? A gente até conversava. Mas teve alguns dias que a gente trabalhou no mesmo turno. E aí eu via ela atendendo de um jeito muito diferente. Em que ela ouvia. Até os pacientes que estavam traqueostomizados, né, que não consegue talvez ter, se não tiver concluído, não tiver tampado ali, não saiu a voz. Mas ela procurava entender aquilo que a pessoa estava expressando, ou dar um papel para aquela pessoa escrever.
ia percebendo como que a pessoa estava, as relações, as visitas, os acompanhantes, conversava com esses acompanhantes, ela falava, por exemplo, de um paciente que a gente atendeu junto, que ele ficou bastante tempo internado. Olha, ela falou que eles estão com dificuldade com determinada coisa. Aí eu falei, ai, nossa, eu não sabia. Ainda mais quando a gente está enfermeiro no setor que é lotado, eram 35 pacientes, 10 de UTI. Meu Deus, era tanta coisa que às vezes a gente perde a oportunidade de estar ali e perceber todas essas coisas, né? E até de aproveitar pouco tempo que a gente tem, mas dar qualidade para aquilo que é dado, dar atenção, fazer essa escuta realmente ser a escutativa, né? E aí ela ia me falando, eu falei, nossa, que bom que você está me falando isso. E aí a gente começava a trabalhar meio junto, né? Nossa, com isso aqui eu consigo, por exemplo, com enfermeira, como enfermeira, autorizar que os familiares dele fossem visitá-lo no dia do aniversário dele, que eu nem sabia que estava chegando. Eu falei, bom, vamos tentar. E aí entrou em isolamento. E aí piorou, foi para nossa UTI, não era bem estrutura de UTI, era condição de UTI numa enfermaria. Ou seja, tinha mais 4 pacientes lá dentro. E aí, nossa, vamos conversar com o pessoal da CCIH e psicologia, vamos tentar fazer alguma coisa. E a gente conseguiu isso, procurando manter a maior segurança das crianças, dos pais das crianças que entraram e dele. Nossa, ele estava no ventilador, né? Quando ele precisa do auxílio para respirar, e ele respirava por aqui. E aí, conectado no ventilador, ele conseguiu ali ver o pessoal no aniversário dele, cantar parabéns, e a equipe entrou também para cantar os parabéns. E você via no semblante dele a felicidade de estar recebendo aquilo, num local que geralmente não acontece essas coisas, né? E eu falei, nossa, que bom que isso aconteceu comigo, né? Porque imagina, talvez eu nem soubesse, eu sabendo que tem recurso para acontecer, e se eu não soubesse disso, né? E foi ela que me falou, e eu comecei, ao mesmo tempo, pouco tempo com os pacientes, a colocar mais, ouvir, o sentir, o perceber. E aí ela me contando, né? Eu falei, nossa, ó, eu precisava atender determinada parte do paciente, só que ele estava desmotivado, não queria sentar e tentar, né, levantar e caminhar da medida possível. Mas eu perguntava para ele, o que você quer fazer? Ah, eu queria escovar meus dentes. E aí ela usava o ato de escovar dente para fazer fisioterapia, sabe? Então usava um braço, usava outro braço, fazia o exercício durante o ato de escovar dente. Eu falei, gente, isso é usar recurso. Isso é enxergar o outro, é aproveitar a oportunidade, sabe? Isso é se abrir. E eu falei, nossa, é minha irmã. E eu tô aprendendo um monte com ela, eu convivo com ela, e sabe? E isso para mim foi muito rico. Foram poucos plantões que eu passei com ela, mas depois desse momento eu comecei a prestar mais atenção nos pacientes que eu estava atendendo. E ia levar isso para a vida também, né? Quanta qualidade a gente pode fazer nas coisas, tirar automatismo de algo que a gente foi fazendo, e aprendendo, querer colocar técnica, querer colocar aquilo que é considerado como físico, porque muitas vezes a gente pode não ver resposta nisso. É importante, claro que é, né? Tanto a medicina alopática, quanta coisa pode ser resolvida. Mas a gente sabe também, com o passar do tempo, a gente vai percebendo, existe um além que pode ser o diferencial, né? E quem na área da saúde tem muita oportunidade de perceber que às vezes o olhar, a conversa, o ouvir talvez somente alguém que está aflito num pré-operatório, que para ele até a forma como ele vai lidar com o pós faz diferença. A forma como você conseguiu lidar com ele. E pode ser que aquele mesmo paciente está indo para uma cirurgia e não teve isso, não teve esse olhar, e já está numa condição de saúde que a gente sabe que algumas questões de saúde elas foram provocadas justamente por uma questão emocional que não é muito bacana, né? E acaba vindo para o corpo. E aí a gente pode criar, mas a gente pode também desfazer. Mas muitas pessoas não sabem disso, nem que criaram próprias doenças.
Então, tudo é momento da gente que está ali em contato com esse momento de internação ou de crise, de dor, para aproveitar essas situações, para talvez, quem sabe, essa pessoa aproveitar essa oportunidade para fazer uma mudança na vida dela. E aí nossa, quantas vezes a gente ouve, né? Depois os pacientes falando, nossa, eu estava indo para cesárea, eu lembrei de você. Ontem uma me contando, eu falei, ela não está aqui. Eu falei, mas não tem problema não estar aqui. Eu falei, então, mas eu senti sua falta, eu queria que você tivesse. Mas eu fiquei pensando depois o que que ela queria ter, porque assistência ela ia ter. Uma equipe Uhum. sabe lidar com as questões dela que ela estava tendo e dos bebês que ela estava tendo também. Então, o que que ela queria? O que que essa pessoa queria, sabe? E esse é o espaço para saber o que que aquela pessoa quer. Talvez o que ela quer eu consiga atender, né? E não precisa ser alguém que fez YZ cursos, é alguém que Não. realmente tenha um feeling. A gente vai aprendendo com o tempo a ter isso. Esses cursos que eu fui fazendo foram só me ensinando um pouquinho a ter um pouco mais disso, porque isso é o cuidado. Isso é o que eu fui aprendendo, né? Nesse que eu falei, nossa, tantos anos, eu tenho 15 de formada, esse ano eu faço 16. Eu falei, nossa, depois de 15 anos, que me formei agora nos cuidados integrativos, é que eu fui entender um pouco melhor disso, sabe? Não é técnica, não é o cuidado. É a sensibilidade, né, mano? Assim, de enxergar o outro além do físico. E um pouco mais. Eu vejo muito no hospital. Às vezes o paciente já tomou remédio para dor, já fez tudo o que tinha que ser feito, mas ele ainda tá angustiado. Ele ainda tá. Falta alguma coisa. Aí eu chego e falo: olha, seu fulano, eu sou reikiana. Você já vai falar de reiki? Não, moça, o que que é? Eu explico. Você aceita um pouquinho de reiki? Às vezes ele aceita, às vezes tem gente por questões religiosas, não quero, enfim. E aquele que aceita, que se permite, depois que ele recebe, eu percebo que ele ficou melhor. Porque deu uma harmonizada, né? Então, eu acho que é isso. O enfermeiro, a gente tem que ter mais esse olhar, né? Sensível. E enxergar além de uma doença, além de um acompanhante que está ali criando caso, como a gente sempre ouve. Que acompanhante chato. Às vezes eu chego lá, acontece com o acompanhante, fico amiga. Tem acompanhantes hoje que são voluntários do projeto. Né? Que aí eu vou conversando, falo do projeto. A pessoa, nossa, Adri, eu sou consteladora. Eu sou isso, sou aquilo. Então já pega aqui meus dados, já faço uma amizade. E às vezes aquele acompanhante está precisando de um atendimento também, mais do que o próprio paciente. Às vezes ele está ali com questões emocionais, então assim, a gente não cabe a gente julgar, mas é poder expandir. Mas a gente só consegue fazer isso, né? Como você faz, como eu faço, como a Vivi e outras pessoas, quando a gente olha pra gente, né? E começa a se perceber. Aí você consegue perceber o outro, porque no geral a gente não consegue, né? Quem ainda não está nesse caminho fica difícil, às vezes, ter esse olhar mais sensível, né? Mas eu acredito que seja muito do que a gente não olhou pra gente ainda, sabe? Às vezes acontece aqui dentro e eu ainda não consegui perceber que o que está acontecendo ali de fora, às vezes o que está me incomodando, que é aquele acompanhante, pode ser algo que dentro de mim não está resolvido, sabe? Exato, porque tem uma ressonância ali com você, então é o momento de olhar. Por que será que aquilo está me incomodando? Por que será que aquele comentário está me causando, né, essas emoções? E essas coisas eu fui aprendendo fazendo curso de psicanálise e também dentro do trabalho que a gente faz e desenvolve dentro do centro de estudos, que era algo que eu já acompanhava desde o final da minha graduação e que foi fazendo diferença, né? De aprender sobre relacionamento humano. E aí, invariavelmente, eu preciso aprender sobre mim mesma, né? Se eu Sim. ali estou conseguindo me enxergar, é mais fácil eu enxergar o outro e conseguir separar, Uhum. perceber aquilo que me incomoda, perceber aquilo que não está resolvido dentro de mim, que às vezes eu estou usando alguns mecanismos para conseguir mascarar isso, não deixar aquilo se manifestar e me causar desconforto, sofrimento, né? E é isso que também causa um monte de doença caso a gente não realmente enxergue, né? E que não precisa exatamente estar no físico. Quantas doenças estão aí e doenças que agora estão cada vez mais prevalentes estão em decorrência desse não olhar, dessa fuga, né? E é muito fácil fugir. Hoje em dia, então, a coisa mais fácil é a gente fugir do que a gente é, de quem a gente é. Tem muita distração por aí, né? E então, aprender um pouco sobre isso, a gente vai aprendendo teoricamente, vai procurando buscar aqui para dentro o que
o que a gente é de verdade, né? E resolvendo cada pedacinho, e isso pode ser que leve um tempo, pode ser que seja com a ajuda de alguém, pode ser que seja dolorido, mas se a gente tiver vontade de realmente mudar, de querer sair de uma condição psíquica, uma condição física que não está nos agradando, a gente realmente vai precisar fazer isso. Então, dentro das práticas, dentro do projeto Despertar, eu fui vendo muito profissionais que trabalhavam no mesmo lugar que eu, mas que eu não conhecia nem o setor. Aí que você vai vendo o tanto que o hospital é maior do que a gente imaginava, né? Você está no setor, Sim. não tem noção do enfermeiro, ou do técnico, ou do psicólogo, do fisioterapeuta, do médico que está trabalhando, talvez no mesmo andar que você, em outro setor, não sabe como funciona nem a dinâmica e nem a pessoa, né? E aí, conversando com cada um, quando eu ia fazer aurícula, eu ia vendo as questões que estavam ali atingindo cada um dos profissionais, né? E a gente sabe que muita coisa a gente joga realmente para fora, como, olha, o que causa essa dor em mim é essa sobrecarga, é essa chefia, são esses acompanhantes, são esses pacientes, e na verdade, né? A origem de cada coisa a gente precisa buscar dentro da gente. Claro que o que está fora influencia no que a gente está manifestando, né? Em termos assim, de, olha, se eu tenho uma sobrecarga de trabalho, talvez eu não consiga administrar muito bem, né? Tempo, minhas questões, a minha vida e conseguir conciliar tudo isso. Mas quando eu acredito nisso muito, Adriana, quando a pessoa está equilibrada, ela não importa o externo. O interno, ela vai fazer com que ela, e essa pessoa que está equilibrada, geralmente ela tem muito recurso. Ela vai procurar recurso para que isso aconteça. E é por Uhum. isso que eu te admiro tanto, porque você consegue arrumar recurso, e aí não é o externo. Ah, a gente parou por causa da pandemia. Olha, a gente parou porque agora a gente não tem um lugar. Quantas vezes a gente Uhum. esbarrou, né? Falei, nossa, a gente tinha um lugar, mas agora a gente não consegue atender o número de pessoas. A fila de aurículo era muito grande, a fila das outras técnicas era imensa. E eu Sim. lembro que você me perguntou assim, qual técnica você quer fazer? Ou você quer conduzir o yoga? Ou você quer conduzir alguma outra prática energética, de energias, né? Falei, aí eu falei, nossa, vamos fazer aurículo? Porque aurículo, ela é uma técnica rápida, dá pra gente atender o maior número de pessoas. Então, não era só por tempo, mas como eu já trabalhava com aurículo, eu sabia que ela era efetiva em termos físicos, né, energéticos, Uhum. depois de colocada, eu ia perceber que depois, com o tempo, eu falei, também que eu escolhi a aurículo, porque a gente conseguia atender um número de profissionais muito maior. E a Sim. Adriana, na sua maletinha imensa de recursos, depois do tempo, falou, Maritza, vai ter agora atendimento numa casinha. Ali a gente vai atender aluno, ali a gente vai atender agendado. E aí outros profissionais chegando, aí eu tinha atendimento de aurículo lá em cima também. E aí na hora que você terminar, você vem para cá. E Ah, aí loucura, né, Mar? falei, nossa, gente, isso eu aprendo muito com você, muito mesmo. São exemplos assim que enriquecem a nossa vida. E aí eu ia para as casinhas, terminava, falei, ah, não, terminou muito cedo, vamos embora. Aí eu ia para o hospital e eu via que tinha colegas que não podiam ir lá em cima, porque às vezes estavam sozinhos, às vezes estavam sobrecarregados, às vezes tinham urgência para atender. E aí eu falava, ó, eu chegava lá em cima, a Adriana falava assim, ó, aqui a gente tem uma colega que está atendendo a aurícula, você não quer ir nos andares? Aí eu ia de andar em andar, levando as coisas, e, nossa, tinha andar que eu chegava, e eu conhecia um enfermeiro que falava assim, era muito engraçado, ele falava, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou conseguir parar, mas eu quero receber. E aí, ele, no computador, eu falei, olha, você quer receber? É mesmo. Continua a fazer o que você está fazendo. Continua no computador fazendo as suas evoluções, prescrições altas, as dimensões que você está fazendo. Eu vou fazer na sua orelha, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí eu ia fazendo, isso porque eu já conhecia a pessoa, ela me pontuou o que ali estava incomodando, né? E aí fui fazendo. E foi muito engraçado que ele sempre relaxava muito quando fazia. E aí ele escrevendo ali no computador, eu fazendo na orelha dele, ele começou a tombar.
Ai, nossa, isso me deixa muito relaxado. Eu falei, nossa, que legal, assim, não ter esse pique, né? Não ter tempo para ir, mas você vai arranjar recurso para ir até onde tá as pessoas. Uhum. E aí, a mesma coisa, até no meu setor mesmo, na gastro, eu ia, fazia nas meninas, gente, quem quer? Aí agora eu tô ocupada, mas aí eu falei, não, vou fazer nos colegas, depois você vem. E aí a gente fazia, e isso para mim era muito importante, vivenciar algo em que a gente não colocava empecilho, Empecilhos. não é? E aí a Uhum. Adriana, naquela sensibilidade toda, ainda falava assim: Maritza, para um pouquinho aí, vem cá comer, vem cá tomar uma água no banheiro. E ó, essa prática aqui, ó, é nova, você não quer passar por ela? E aí eu ia para fazer a prática. Nossa, Ai, eu falei, nossa, só essa Adriana mesmo, né? Ela olha para todo mundo que está ali trabalhando, olha para todo mundo que está recebendo. E isso é mágico. Isso é muito, muito bom ver relações humanas em que um se importa com o outro. A gente trabalha com mais pessoas que são os profissionais que estão atendendo ali no hospital. Imagina, a gente pode atender diretamente o paciente, mas ali a gente pode atender profissionais que atendem um monte de pacientes. Então, se a gente já consegue aproveitar ali, eu consigo aplicar o aurículo em 1 minuto só. Se eu já deixava tudo cortadinho assim, a sementinha, mas tem o tempo da conversa em que a gente vai pontuando coisas e principalmente falando algo que é super importante. Olha, essas práticas que a gente está fazendo aqui, elas têm o objetivo de te equilibrar, de te ajudar a se reorganizar, também a se conhecer. Então, essa questão que você está me dando, ela, ela depende muito mais de você do que qualquer um dos profissionais aqui. Então, a gente está fazendo essas coisas para te ajudar, reequilibrar, até para você conseguir enxergar melhor essa situação e você, a partir desse equilíbrio, conseguir também arranjar recursos para lidar com isso. Então, a gente está aqui para te ajudar. Você tem ajuda também de outros profissionais, tantos, porque tem muita coisa, tem muita medicina, né, para atender isso. Medicina ayurvédica, medicina ocidental, dentro de diversas técnicas, medicina tailandesa eu fui aprender dentro do uhum. hospital, que é incrível também. E aí, o maior cuidador da gente precisa ser a gente mesmo. Não dá para eu conseguir mudar o que a pessoa é, não dá para eu mudar o Uhum. resultado do que ela criou para ela. Dá para auxiliar e dar um suporte, mas o movimento maior, eu acredito, que seja da própria pessoa e daquele trabalhador que está trabalhando com tantas outras que são também adoecidas. Então, foi bom para eu conhecer os meus colegas também, ainda mais agora, né, numa condição de sobrecarga bem grande, mas que eu vejo um conseguir fazer um monte de coisa e conseguir arranjar recurso e conseguir Sim. atender bem tantas pessoas e auxiliar os colegas de trabalho também, e outros talvez que ainda não perceberam que podem ser protagonistas mudanças da própria vida e também mudança, promover mudança na vida das outras. A gente é capaz disso. A nossa Sem vida dúvida. é para a gente conseguir arrumar sentido para ela e fazer, auxiliar outros a arrumar um sentido para elas também. Basta ter vontade de se colocar em algum canal, porque assim, não dependia de dinheiro, de nada. É uma coisa que veio do meu coração. Falei, vou fazer reiki na minha folga, vou vir aqui um dia. Eu só preciso de um espaço, porque dentro do hospital, né, precisaria de um espaço. E aí a minha diretora, né, a Ieda, cedeu o espaço e pronto. Eu e a Vanessa, a gente não viu dificuldade. Arrumamos o espaço, o trabalho foi crescendo. E a Má, né, comentou aí a questão das casinhas, porque assim, o projeto ele começou no pronto-socorro, numa sala, era o antigo raio-x que estava desativado, com o reiki e o seitai. O seitai era o Zé quem fazia. O Zé fazia várias técnicas, acupuntura, massagem, um monte de coisa. Aí na semana da enfermagem de 2019, está fazendo agora 4 anos, nós fomos lá para o 10º andar, que é onde você conheceu, né, Mar? Aquela enfermaria da Nefro. A hotelaria emprestou, nós fomos para lá. E assim, a gente tinha uma sala onde eu tinha 3 macas de reiki e uma maca para Seitai. Lá a gente conseguiu 4 enfermarias, 4 salas, mais o expurgo, que também virou uma sala, ou seja, a gente pegou todo o espaço da enfermaria e foi colocando em prática.
E aí chegou um tempo que ficou pequeno. Aí eu falei, e agora? Terapeuta cada dia chegava e eu não tinha espaço. Eu falei, agora eu vou ligar para a escola. Falei com a secretária, a Ana Cleta. Falei, Ana, a gente está com um monte de terapeuta, cede aí o espaço. Aí ela cedeu lá o CAEF com a professora Ana Horta. Aí a Simone, né, que era uma das coordenadoras do projeto, falou, Adri, vou falar com a minha chefia lá no oftalmo. Falou, ele cedeu o oftalmo, falei com a doutora Ana na casinha do aluno. Então a gente começou a descentralizar o projeto. E como a Maritza era funcionária, tinha acesso mais fácil aos lugares, então a Simone falou assim: ah, a gente pega a Maritza, deixa ela como volante. Ela vai em todos os andares, né, ela atender os colegas, porque, como a Mar falou, tem gente que está na UTI, não tinha como parar para ir lá no 10º andar receber as práticas. Então não era isso que ia ser o impeditivo dele também não ter essa terapia. Então, a Maritza, com toda a boa vontade, e ela ficava tão feliz, pessoal, você não tem noção. Ela, onde que eu tenho que ir agora? Pegava a prancheta dela ali com a lista de presença, a maletinha ia, fazia um tour, né, Má, pelo hospital inteiro atendendo. Então, gente, quando a gente quer, a gente consegue. Adriana, Maritza, vocês ganharam o quê? A gente pegava a nossa folga para fazer isso. Mas era um ganho, assim, em plenitude, em paz, em crescimento, como a Maia. Eu acho que cada história que ela ouvia era um aprendizado, porque às vezes a gente convive com a pessoa ali, trabalha, e a gente é um estranho, às vezes, para o outro. E quando você começa a fazer um trabalho desse, você vai vendo a pessoa, vai vendo a alma da pessoa, a essência da pessoa, né? Que também é um ser que muitas vezes tem os seus desafios, e às vezes não sabe trabalhar isso pela falta de equilíbrio energético. E às vezes com essa prática harmoniza, equilibra. Quantas pessoas falam assim, nossa, entrei no ambulatório querendo morrer. Fiz uma aurícula, fiz um reiki, saí bem. O objetivo era esse. Dar essas ferramentas para que todo mundo ficasse bem, plenos e felizes. Cheio de ideias criativas, né, Maurício? Nossa, e é um aprendizado que é infinito. Eu falo, gente, isso é impagável. Ah, mas você perdeu uma folga. Eu falei, mas eu ganhei um monte de coisas, né? Isso, o povo não Eu não sei se entende. fui eu que parei. Eu vi sua imagem com aquela bolinha grande. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá bom, Às vezes deu uma travadinha, mas deu. tá Tô te ouvindo. ouvindo. Então, era um ganho que, nossa, é impagável. Impagável mesmo. Legal. Era uma vez ao mês, né? E passou a 2 vezes por lá, vamos. Eram 2 folgas que a gente usava, mas um crescimento que acontecia em diversos aspectos, sabe? Até mesmo eu experimentando outras aí enquanto estava no agendamento com outra pessoa, vem cá, vem conhecer essa técnica. E eu ia, experimentava. Gente, olha isso. E uma que eu estava na casinha também. Tinha acabado o meu atendimento de aurículo. Eu fui fazer uma técnica. Ela primeiro faz como se fosse um diagnóstico das suas energias. E eu começado com cólica. Falei, nossa, que coisa estranha assim, começar de uma hora para outra. Isso antes, né, de entrar para a prática. Aí eu entrei, ela me explicou como que era a técnica, como que era o tratamento, e aí ela fez esse das energias. Ela me mostrou, na hora que ela mostrou, gente, é o meridiano da coisa que eu tinha falado para ela. E era uma análise feita no computador, e ela ia influenciar também, afetar ali, como é que pode o computador, né, ali fazer o né, uma máquina, e ela fazendo essa inovação. E aí, a gente descia numa outra sala para fazer a aplicação. Foi uma saúde, né, que você fez? Sim, das ondas sonoras do nosso corpo. E aí eu já estava combinando com a Adriana de voltar para o hospital de andares. Aí eu falei, vai dar certinho. Deitei lá, ela foi me explicando na mão, tá, como que funcionava, aí começou, falei, nossa, quero sentir e tal. E a cólica acontecendo. E aí começou a chover, mas choveu muito, muito. Eu lembro desse dia. E aí, a minha atenção foi lá para fora, que eu pensei, e agora, como é que eu vou subir para o hospital? Eu não trouxe sombrinha, e fui pensar na forma depois, que eram 2 ruas para. E aí, na hora que eu. Não, deixa eu voltar para cá, para a tensão no meu corpo. Sumi.
aquela dor tinha sumido. E eu, meu Deus, ficou nem a ressaca da dor. E eu falei, meu Uhum. Deus, o que que ela fez aqui? E algo extremamente novo para mim. E eu falei, olha que rico. Ela também não sabia. E eu saí zerada. E a chuva passou. E tudo deu certo, né? E aí eu fiquei de novo para o hospital. E aí eu fui nos andares, porque tinha outra profissional fazendo auricular. Nossa, olha que rico. Mas eu não ia ter. Aí depois conversei com a Sim. Adriana, uma técnica nova que está vindo aqui. Então, para você É, fazer. veio do Japão, né? O Emassage, aí fazia, ela trouxe o Bioel, aí ela fazia a leitura do seu campo com o Bioel e ali via os pontos meridianos que estava precisando da energia, e aí você fazia o Emassage justamente para atender aí essa baixa energia, digamos assim. E depois você verificava de novo, e aí após o Emassage, o normal era equilibrar, né? Onde tinha menos energia, equilibrar. Mas é muito mágico. Mas a gente já está quase uma hora de live. E eu quero aqui abrir, né, aqui para que você deixe uma mensagem para os enfermeiros. A gente sabe que são muitos, né? Pela quantidade de profissionais de enfermagem que a gente tem hoje no Brasil, não sei nem o número exato, mas sei que são muitos. Mas também eu vejo que ainda são poucos, né? Que se permitem aí trilhar esse caminho das práticas integrativas. Creio que daqui a algum tempo isso tende a aumentar. Mas se você deixasse aí uma mensagem, né? Aí para os nossos amigos da enfermagem. Ai, a minha mensagem é que a gente aproveitar essa vida, que a gente possa não colocar limite, se superar cada vez mais, procurar aproveitar cada oportunidade, então, cada vivência como oportunidade de crescimento. Independente que esteja acontecendo, né? A gente está vivendo uma condição, muitos demitidos, outros estão ficando sobrecarregados porque outros foram demitidos. Colegas realmente comentam, né, como tem se sentido. E eu tenho conversado com algumas pessoas, olha, às vezes está aparecendo para gente, né, de arrumar recursos para situações. E, Teu áudio tá falhando um pouquinho. Não sei se tá para todo mundo, mas para mim tá cortando um pouquinho o áudio. Não sei se alguém puder colocar aqui nos comentários. Tem hora que dá uma falhada. ah, é? Bom, mas tá dando para ouvir. Aqui a internet? Acho que dá para finalizar. Vê? Você tá com fone aí? Ah, coloca o fone. De repente com o fone melhora. Vê se melhora. Ah, não sei, agora melhorou. Melhorou? Então, Uhum. às vezes, a gente pode aprender a enxergar situações como oportunidades. Então, oportunidades de crescimento, novas oportunidades aparecendo para quem está indo, novas condições para a gente lidar com a situação para quem está ficando. Então, penso que mesmo que a gente considere algo como crítico, difícil, pode, na verdade, ser, através da nossa mudança de olhar, como uma oportunidade, né? Dificuldade como oportunidade. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. E um agradecimento muito grande para a Adriana pelo convite da live, pelo convite para participar do Despertar e por esse exemplo de força, de continuidade, de alegria e de sensibilidade que você tem, porque eu precisava dizer isso. Você é realmente um referencial para mim, tá? E agradecer a todo mundo que participou da live. Ai, gratidão, Má. Mas assim, é algo tão natural que eu nem percebo. Sabe, eu vou fazendo, pela que tô aqui em casa, o telefone não para. Ai, Dri, eu fiquei sabendo do projeto, eu tenho essa terapia X, posso colocar? Pode, vamos lá, vamos dar ferramenta para o povo se conhecer, se cuidar. Porque, como eu já falei em outras lives, né, eu trabalho no pronto-socorro, um ambiente assim, muito denso, de muitos desafios. E lidar com o colega todos os dias ali, vendo aquele sofrimento, aquele desgaste, eu falei, poxa, estou bem com essas terapias, com o reiki, por que não, né? Compartilhar isso. Então, tudo surge disso, dessa sensibilidade de ver o outro também ali precisando de algo. E às vezes nem ele tem noção que ele precisa. Muitas pessoas que acham que estão bem, tá tudo mostrando que não, mas ela não tem essa percepção. E aí, quando ela faz algo que ela começa a despertar, fala, nossa, porque o normal é a gente estar bem.
tá alegre, tá pleno. Esse é o normal do ser humano, né? Mas as pessoas Sim, acostumaram tanto a viver uma vida de sofrimento, pesada, e já se acomodaram com isso, já se acostumaram. E aí, quando ela faz uma terapia, alguma coisa que mostra uma outra realidade, que dá uma leveza, nossa, ela fica assim encantada, né? Tanto que muita gente depois fez reiki, fez aurículo aí dentro do projeto, né? Voluntários. Por quê? Porque sentiram bem-estar nisso. Ele fala, puxa, Adri, eu me senti tão bem que agora eu também quero fazer para poder ajudar outras pessoas. Então, isso é mágico, não tem preço. Só mostra que a gente está no caminho, né, Mar? Aquela sim. correria. E é um Mas é caminho muito muito bom, bom, muito bom. muito bom. E quem ganha mais somos nós, né? Sim, Como o pessoal, nossa, imagina a Marisa pegar um dia inteiro de folga, como a sua irmã, eu acho que veio de Minas, para passear com você, passar a ficar aqui em São Paulo, vocês foram pro projeto, ficaram lá o dia inteiro fazendo aurículo. Qualquer pessoa fala, "Ai, que lógica tem isso? Pegar um dia de folga para ficar fazendo aurículos de graça, sem receber nada, né? E aí, eu vou falar que eu fiz uma parceria com o seu Regime da Bioacos e ele me doava alguns pontos de aurículo. E a Maritza, gente, ela não queria nem doação, ela mesmo que arcava com tudo. Mas precisa de semente? Não, eu tenho bastante, pode deixar. Então ela ia, levava todo o material dela ali para ajudar. Então isso não tem preço, né? Isso é divino. E quando a gente faz para o outro, automaticamente a gente está fazendo para a gente. Porque a gente sim. cresce, a gente aprende, a gente evolui, a gente expande. E é isso. Então o projeto Despertar é isso. Bom, quero agradecer a todos vocês aqui que participaram conosco, quem vai assistir depois. E, Márcio, se você quiser finalizar aí com alguma palavra, alguma frase, tá? O espaço é seu. Aí a gente fecha. Ah, eu queria falar uma frase de alguém que para mim é muito importante porque ele ajuda muitas pessoas. É uma frase assim: pense com tanta vontade e que essa vontade seja grande o suficiente para que você queira mudar o mundo. Se você quiser mudar o mundo, você vai, no mínimo, mudar a você mesmo. Moisés Zagui. Então, Amei. Ai, gratidão, viu? Até a obrigada, próxima Adriana. live. Até a próxima. Continuemos Na trabalhando. próxima, eu vou convidar alguém que passava em atendimento com você pelo projeto, para trazer também aí o depoimento dela. Acho que vai ser bem bacana, né? A gente ouvir também aí a pessoa que passou com você na terapia e falar dos resultados que ela obteve. Ai, gratidão, viu? Beijos. Eu que agradeço. Grande Tchau, abraço. Tchau, pessoal. tchau.